aqui sobre a perseverança dos santos. A palavra fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação é só para aqueles que perseveram até o fim. Aqueles que ficam no meio do caminho, Deus não tem prazer. Essa é a grande verdade. Mas é aquele que permanece até o fim. E você fala, pastor, mas é difícil demais. Como é que eu sei que eu vou chegar? Talvez você se pergunta. Mas você sabe por que você vai chegar? Hebreus 10:1. Lá falando sobre aquele que correu a carreira. Eu já preguei muito sobre isso aqui, tá? Quem está te esperando no final dessa carreira, dessa corrida? É o próprio Senhor Jesus. E quem está te conduzindo nessa carreira, nós vamos ver aqui, por que você não fica no meio do caminho? Você sabe quem que é que está te conduzindo nessa carreira? É o próprio Espírito de Deus. Por isso que não tem como você ficar, errar o caminho. Por isso que não tem como você ficar no meio do caminho. Porque o tempo todo Deus está do teu lado, trabalhando ao teu favor. Eu sempre digo uma frase, não que a soberania e esse cuidado, esse amor de Deus, nós vamos ver aqui também, não te isenta da sua responsabilidade. A soberania de Deus não isenta o ser humano da responsabilidade dele. Que talvez você até se pergunte, mas então eu não preciso fazer nada não? Eu já estou salvo? Eu posso fazer o que eu quiser? Não é assim. Aquele que é salvo, ele recebeu a justiça, como nós vimos, ele recebeu a natureza santa dentro dele, e ele não tem prazer no pecado. Se ele tem prazer no pecado, a fé dele é questionável. Eu não questiono a fidelidade de Deus. Aqui tem várias advertências para você não cair da graça, para que você que provou da fé, você não venha cair. Mas nós vamos ver aqui que na verdade não está falando de salvação. Está falando para aquele que está ali na casa de Deus, aquele que vem na igreja, ele desfruta das benéficas da fé, dos milagres, das bênçãos de Deus, mas só que o reino de Deus, o evangelho não entrou dentro dele. Ele não teve uma fé genuína, ele não teve um novo nascimento. E é isso que Jesus está falando para Nicodemos. Nicodemos, necessário é nascer de novo. Meus irmãos, a religião não pode te salvar, nós não podemos nos enganar com isso. Ela pode até sim te apontar o caminho, você pode ouvir aqui na igreja, ouvir uma boa palavra, abre a tua mente, abre os teus olhos, te faz entender o reino de Deus, mas a salvação quem pode te dar é o próprio Deus. Não sou eu, não é a igreja Palavra Viva, não é homem algum, não é igreja nenhuma, mas a salvação é o próprio ato da misericórdia, da graça e da bondade de Deus para com as nossas vidas. A salvação, ela não é algo, última frase aqui, antes da gente começar a ler textos aqui. A salvação, ela não é algo que você faz para Deus. Guarda isso. A salvação não é algo que você faz para Deus. Mas a salvação é algo que Deus ele fez por você. Não é a respeito do que eu fiz por ele. É a respeito do que ele fez por mim. E se eu faço alguma coisa, é porque a misericórdia, a bondade dele está sobre a minha vida. Porque até para amar a Deus eu preciso de Deus. O ser humano é tão falho que até para amar a Deus eu preciso de Deus. Está escrito em Romanos 5:3. Depois nós podemos até conferir. Porque é ele que derrama o amor dele sobre os nossos corações. Romanos do versículo 5, capítulo 5, do versículo 3 ao 5. É ele que derrama o amor sobre os nossos corações. Amém? Então essa é a grande verdade, meus irmãos. Qualquer coisa que eu te falar aqui é mentira. E qual que é o importante então de nós estudarmos essa doutrina da perseverança dos santos? Na verdade, essa doutrina da perseverança dos santos, ela está dentro do estudo de soteriologia. Nós estamos estudando aqui. Nós falamos sobre arrependimento, nós falamos sobre fé, nós falamos sobre justificação, nós falamos sobre adoção, como que Deus nos adotou. Nele, né, a salvação vem para os judeus, eles o rejeitaram, mas a todos quanto creram nele o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele vem para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então nós vemos adoção agora de filhos. Nós vimos sobre regeneração,
sobre conversão, né? Como você se converte todos os dias. Vimos sobre santificação. Por que eu estou te falando tudo isso aqui? Porque, na verdade, tudo isso que nós falamos vai desembocar em uma coisa, nessa doutrina da perseverança dos santos. A verdade é que você negar isso é você negar todas essas coisas. Se você estudar os 5 pontos, eu sou calvinista. Se você estudar os 5 pontos da tulipa, que é uma flor, 5 pontos, né? Você vai ver que os 5 pontos ali, ele vai dar exatamente na perseverança dos santos. O primeiro ponto ali vai falar sobre, né, a depravação total do ser humano. Depois ele vai falar que Deus, como que Deus ele amou o mundo, ele amou todos, mas esse todos ao mesmo tempo aqueles que nele crê. A expiação limitada. A salvação é para aquele que crê. Ela não é para qualquer um. Deus vem para todos, é verdade. Todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Deus não faz acepção de pessoas. Então, sempre você vai ver a palavra todos ali, você vai ver ele falando de todos aqueles que nele crê. Só que tem gente que acha que a salvação está para todos. Tem gente que acha que o inferno, até o inferno vai converter. O que você quer mais? Mas essa não é a realidade, meus irmãos. Né? Agora, Deus, na sua sabedoria, Ele sabe por que uns vão vir para o Evangelho e outros não vão vir. Por que tem gente que você gasta todo o seu discurso e não se converte de jeito nenhum? Não foi isso que ele falou para o rico? Nem se eu for lá e pregar. Nem se Abraão for, se for a lei lá, eles vão crer. Muito mais você, fala para o rico. A verdade é que quanto aqueles que são ovelha de Deus, aqueles que são chamados, eles ouvem a voz, eles vêm. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E elas vêm. Por isso que muitos são chamados. O chamado pode até ser universal, mas a eleição é aquele que ouve a voz de Deus. E se você está aqui hoje, é porque você ouviu a voz de Deus. Por isso ele fala, olha, eis que estou à porta e bato. Não endureçais os vossos corações. Nós vimos, num ponto também a gente vê sobre a graça irresistível. Como que a graça de Deus é irresistível? Imagina um ponto, se você que é pecador, você está morto, você está na lama, aí vem alguém te oferecendo um reino de paz, alegria, né? Que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria e gozo no Espírito. Pela graça dele, ele te oferece, pela fé você entende isso, você vê. Você vai resistir, fala, não, eu quero continuar sendo mendigo mesmo. Está muito melhor passando fome, frio, sede, tudo aqui. Eu não quero esse reino, não. Não tem. Você resistiria? A verdade é que quando Deus toca, ninguém aguenta. Ele vem para o reino de Deus. Então a graça de Deus é algo irresistível. E hoje nós vamos estar vendo os 5 pontos da tulipa, na verdade. Esses 5 pontos aqui, tulipa, essa palavra em inglês, é um acróstico que pega o começo da palavra, da primeira palavra, exemplo A, amor. Se eu pegar a Adriana, amor. D, Deus, exemplo, se eu pegasse a letra D. E, esperança. Né? E assim forma, isso chama-se acróstico. E a tulipa é esse acróstico, então, ali em inglês, esses 5 pontos que eu te citei aqui, em inglês forma essa palavra chamada tulipa, que na verdade é uma flor, que são os 5 pontos do calvinismo, que depois nós podemos estudar os outros pontos à parte aqui. Né? Mas hoje, então, nós estamos estudando, como nós estamos seguindo esse livro aqui, nós estamos estudando sobre a perseverança dos santos. Você vai ver por que você não perde a salvação. Você vai ver por que você não fica no meio do caminho. Mas como que Deus ele te alcança a cada momento. Né? Não que isso vai te dar, como eu falei, o aval para você fazer o que você quer. Pelo contrário, Deus nos fez livre para obedecê-lo. Porque uma vez liberto das amarras do diabo, você não quer voltar a ser escravo dele, ou quer? Você quer servir a Deus, né? Porque a verdade é você serve a Deus ou ao diabo, não tem meio termo. E uma vez que você conheceu, seus olhos já foram abertos, você não quer mais o pecado, você não quer viver mais no adultério, você não quer viver mais na mentira, na falsidade. Então, por isso que tem muita gente dentro da igreja, às vezes, no pecado, é porque ele não entendeu, ele não recebeu essa semente da justiça dentro do coração dele. Como nós vimos sobre santificação aqui. Porque a partir do momento que você entendeu, você não quer desagradar a Deus de jeito nenhum. Eu não quero pecar, não é com medo do inferno, não. É claro que eu tenho medo do inferno. Mas já não é mais por causa do medo do inferno. É porque eu não quero desagradar o meu Deus. É como José falou, temor do Senhor.
José falou, como que eu posso, aquela mulher tentou agarrar a mulher de Potifar, o que José fala? Como que eu posso fazer coisas terríveis e desagradar o meu Deus? Ele não está preocupado se o patrão dele vai descobrir, se ele vai ser pego, se ele vai ser condenado. Ele não está preocupado com nada disso. Você vê José preocupado com isso? O que José está preocupado? É se ele vai desagradar a Deus. Né? Não é? Quando você recebe um troco errado, você não está preocupado simplesmente só se o seu nome vai ficar ruim ou não. Não, você está preocupado se você vai desagradar a Deus. A pessoa me fez uma pergunta para introduzir esse assunto aqui. Vamos abrir Romanos 8,16. A pessoa me fez uma pergunta, enquanto você abre, eu quero fazer essa pergunta. Como é que você sabe que você é filho de Deus? Como que você tem essa certeza que você é filho de Deus? Hein? Romanos 8,16, nós vamos abrir muito a Bíblia mesmo. Eu vou mostrar para você como é que Deus ele faz essa obra na nossa vida. Eu vou te mostrar como é que você não fica parado no meio do caminho. Eu vou falar como que aquele que é verdadeiramente salvo, aquele que provou, aquele que foi verdadeiramente regenerado, como que ele não retrocede, ele não volta atrás. É verdade que na Bíblia tem pessoas que experimentaram da fé e caíram da graça. É verdade, não estou negando isso. Mas a gente vê que em momento nenhum fala que eles eram salvos. A gente vai ver que são pessoas que estavam dentro da igreja, mas o reino de Deus não estava dentro dele. Amém. Tem um microfone aí para o pessoal falar aí. Meus irmãos, nós vamos fazer disso aqui um bate-papo, tá? Eu não quero dar um estudo só onde eu fico falando, não. Você pode perguntar, principalmente esse assunto que tem... Esse assunto que nós vamos começar a tratar aqui, na verdade... Esse assunto, na verdade, ele tem muita dúvida, sabe? Quem tem dúvida disso? Honestamente. Às vezes fica aquela dúvida, às vezes não sabe responder, não é? Mas escola é para isso mesmo, é para aprender. Aqui literalmente, aqui é uma escola mesmo, tá? E que muitas vezes nem em seminário você vai ver, porque você vê muito corrida. Aqui não, nós estamos vendo com calma. Eu acho interessante Deus, né? A gente sente que a gente é filho. Acho que numa situação quando Deus nos corrige. Aí eu sinto que eu fui corrigida, eu falo, ó, amém, então eu sou filho, né? Porque Deus corrige aquele que ama, né? É É uma verdade. das características que a gente percebe que a gente é filho. É verdade. Essas advertências, inclusive, nós vamos ver na hora que nós estivermos aqui. Sempre que Deus ele traz advertência, ele traz advertência ao filho dele que lhe ama. Você já viu? Para que Deus ele te traz a advertência? Para que você não venha cair. Para que você não venha chegar lá. Você já viu que estrada, quando ela não tem saída, ela vai dar num precipício, vem várias placas avisando? Agora, se você quiser temar aí, passar direto, você vai cair a montanha abaixo, né? No precipício, né? A verdade, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele sempre vai estar nos falando. Mas aquele que é filho, ele sempre vai dar atenção a essas placas. E não vai cair no abismo. Agora, aquele que não tem juízo, ele vai acelerar, ele vai para ver o que dá. Né? Vai chegar, né? Tem gente que quer ver o preço da confusão, né? Aí ele vai ver. Mas a verdade é que aquele que teme a Deus verdadeiramente, você não vê ele em meio de confusão, não. Porque ele sai fora antes. O temor do Senhor, por que ele é o princípio da sabedoria? Você vê o mal e você sai fora antes. Agora, quem não é, ele vive na confusão. A casa dele é uma bagunça, a vida financeira dele é uma bagunça. Tudo na vida dele é uma bagunça. Porque simplesmente ele ignora os fatos, sai fazendo qualquer coisa de qualquer jeito, casa com qualquer um, namora com qualquer um, fica com qualquer um, né? Fala qualquer tipo de palavra, não tem temor nenhum, fala mal das pessoas, tem inveja, tem raiva, tem rancor. Mas isso não é característica do Filho de Deus. Se você nasceu de novo, você tem o DNA de Cristo. Amém. Nós temos que entender isso, ou a gente entende isso, a gente não vai entender o Evangelho. As pessoas estão entendendo religião, por isso que elas estão... Por isso, olha, eu não estou brincando com você, não. 70% das pessoas, eu vi uma pesquisa, que estão dentro de manicômio, de hospital de doido, é evangélico.
A religião evangélica, olha, é a religião da opressão. É porque não entenderam o amor de Deus, não entenderam o propósito de Deus na sua vida, não entenderam que eles são filhos, eles estão debaixo da lei. Fardo é leve, gente. Deus te libertou, não foi para você ser escravo, não. Agora tem gente que quer ser escravo. Ele está tão querendo ser escravo, que ele está lá debaixo. Ele sai de uma coisa e vai no radicalismo. Mas porque não entenderam o propósito de Deus na sua vida. Então, dizendo aqui, sendo rápido para você, como é que você sabe que você é filho de Deus? O que te dá essa certeza? Você já pensou nisso? Vamos lá, Romanos 8,16. Olha o que diz aí. Pode continuar no 8 aberto, depois eu vou até adiantar e falar do 8 aqui mesmo, que a gente já está aqui dentro. Vamos manter sua Bíblia aberta, que nós vamos fazer uma viagem bíblica. Olha o que diz aí, Romanos 8,16. Quer ler? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha para você ver. O mesmo Espírito, ele testifica que você é filho de Deus. Glória a Deus. A pessoa me pergunta, mas como é que você sabe? Eu falei, eu sei, não é porque ninguém me falou. Eu sei, não é porque eu faço parte de um clube social, de uma igreja. Bem que a igreja gosta de ter monopólio da salvação, né? Se você não é da igreja dela, você não é salvo. Nem evangélico, não. Se você saiu da igreja, você é desviado. Igreja é assim. Igreja católica, então, pior ainda. Aí que eles têm um monopólio mesmo, mas acho que só eles são salvos. Mas por que eu sei que eu sou filho de Deus? Porque o Espírito de Deus, ele habita em mim. Eu tenho comunhão com Ele, eu alimento do Senhor todos os dias. Eu desfruto da glória e da presença de Deus todos os dias na minha vida. Eu falo com Deus. Eu ouço Deus falando comigo. Eu leio essas palavras saltam para dentro do meu coração. É por isso que eu sei que eu sou filho de Deus. Não é porque ninguém me falou. Não é porque ninguém me garantiu, não, mas é porque o próprio Espírito de Deus, ele garante que eu sou filho de Deus. Meus irmãos, você é tão precioso. O que a palavra fala lá em Pedro, não precisa abrir, que nós somos propriedades exclusiva de Deus, propriedade preciosa de Deus. Se você tem uma propriedade preciosa, você deixa aquele lote ali sem murar, sem nada, pode entrar qualquer um lá, invadir e decidir morar e ganhar uso capial. O que você faz? Você cerca aquele lote, você coloca portão naquele lote, você registra no seu nome, né? Você paga o IPTU direitinho para provar que você é dono mesmo. Na prefeitura fala que você não é dono, porque você é meio dono, na verdade, né? A prefeitura libera ali para você, né? Não é assim? Você vai lá de vez em quando para ver se ninguém pulou o muro, se não tem alguém fazendo alguma coisa no seu lote lá errado. Ou você deixa qualquer um entrar? Você deixa a porta da sua casa aberta para qualquer um entrar? É isso que Deus está falando, que você é propriedade dele, você é como menina dos olhos de Deus. Quando vem olha, menina, porque quando vem uma poeira, os olhos, eles são tão sensíveis que a primeira coisa que você faz é levar a mão nos olhos. Porque você sabe que é sensível. Deus sabe da sua fragilidade. E Ele cuida de você com uma parte mais frágil. E Ele está falando, olha, Ele é meu e ninguém tira da minha mão. Ele é minha propriedade. Eu cerquei Ele com o meu Espírito. Efésios 1,30, está dizendo, acho que é 1,30 mesmo, fala que nós somos selados pelo Espírito de Deus. Mas deixa em Romanos 8 aberto também, que nós vamos ver aí. Não estou querendo sair de Romanos não, porque... Efésios capítulo 1, versículo, acho que é 1,30. Não, não tem 30 não, até 23. Efésios, então é 4,30, acho. É 4,30, Efésios 4,30. É porque eu mais meditei do que meu estudo, né? Porque na verdade esse estudo eu tenho na minha alma, no meu coração. Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. No dia da redenção, você vai ser rejeitado?
Deus vai falar para você, eu não te conheço. Eu nunca te vi. Vai falar isso para você? Se você é genuinamente convertido e tem o Espírito de Deus. Eu não estou falando para quem não tem o Espírito de Deus, não. Porque muitos vão vir no nome dele e vai falar assim, eu preguei no teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deus vai falar, afasta de mim, eu nunca te conheci. E você sabe por quê? Porque ele nunca teve o Espírito de Deus. Você sabe por que Deus, o que o texto está dizendo? Você foi selado para quê? Para o dia da redenção. Meus irmãos, o que é o dia da redenção? É quando o Senhor vier julgar essa terra. Julgar o justo, julgar o ímpio. E por que você vai estar selado? Você vai ter a garantia da salvação. Porque se você é dele, ele te selou. Ele te marcou com o próprio Espírito dele. É isso que o texto está dizendo. Nós somos selados, acho que é Efésios 1,13. Alguém está aí em Efésios? Abre aí rapidinho. Eu acho que é um 13. Que... Leia aí, pode ler. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Olha que tremendo. Você foi selado com o Espírito da promessa. É por isso que aquele é dele e ninguém arrebata da mão dele. Deus, ele te marcou. Ele colocou o selo da garantia. Você já viu quanto produto é original, a não ser quando você tenta falsificar, mas é fácil de reconhecer, né? Outro dia eu estava vendo peça de carro falsificado. Você passa um paninho assim, é tão falsificado que a tinta sai da peça. O selo raspa o selo original. Mas olha, o selo que Deus ele coloca na sua vida, ninguém tira. Meus irmãos, nós entendemos isso aqui, nós vamos viver de brincadeira. Você foi selado, você consegue entender isso? Você tem a marca da promessa de Deus na sua vida. É esse Espírito que está sobre a minha vida e sobre a tua vida. É por isso que filho, você pode ver ex-mulher, você pode ver ex-patrão, você pode ver ex um monte de coisa. Mas eu nunca vi ex-filho. Você já viu ex-filho? Ah, não, é meu ex-filho. Não vê. Ele pode até querer falar que não é dele, mas às vezes a cara é dele. O jeito de andar é dele. É igual a Bebimar falar que o Rafael não é filho dela, é cara dela. Anda igual ela, brinca igual ela, do mesmo jeito, tem o mesmo jeitão. Tem uma música do Belchior, como os nossos pais, né? Os filhos reclamam dos pais, mas na verdade eles são como os pais. O mesmo jeito. O mesmo jeito de piscar, o mesmo jeito de botar o pé, se botar o pé assim. É porque você tem o DNA de Deus em você. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 5, 17. Quem não vem, perdeu. Eu dou boa comida mesmo, viu? Eu sou assim, eu não tenho miséria não. Tem 1, tem 2, tem 10, tem 20, eu estou dando comida. Não, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Pode ler? Pode. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Olha para você ver como é que é forte. Você sabe o que é isso? Que quando você... Por que o seu espírito era morto? Por que o seu espírito não tinha vida? Por que o seu espírito não comunicava com Deus? Quando Adão ele peca, ele sai correndo de Deus, ele se esconde. Sabe por quê? Porque Adão não está mais em Deus. E Deus ele sente falta de Adão, ele sai gritando, Adão, 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 Adão. E Adão escondendo, será que Deus estava brincando de pique-esconde? Não, é porque Deus queria ver que Adão se apresentasse a ele. Porque Adão não estava mais em Deus. A verdade, se o Espírito Santo de Deus ele sair da sua vida, espiritualmente você está morto. Você não ouve, você não cheira, você não fala. E se você entendeu, na verdade, a palavra fala que todos nós estamos mortos, nossos delitos e pecado. É por isso, meus irmãos, é só a graça de Deus para alcançar. O ser humano, por ele mesmo, ele é incapaz de entender o Evangelho.
Ele é incapaz de ter os olhos dele abertos se Deus não vier pela sua misericórdia abrir os olhos dele. Porque ele está morto. Mas aquele que foi tocado pelo próprio amor de Deus, pela graça dele, o Espírito Santo de Deus abriu os seus olhos, e você entendeu, e você o recebeu, você foi feito filho de Deus. E aquele que é feito filho de Deus, está escrito aqui em Coríntios 6,17, o Espírito de Deus se faz um com ele. Tem uma tradução que eu gosto muito, que diz assim, no original dá a entender assim, que o Espírito de Deus, ele foi fundido no seu espírito. Não tem como mais separar. Uma vez selado, selado para sempre. Você entendeu? Porque o Espírito de Deus, ele vem, o seu espírito estava morto, o Espírito de Deus, ele vem e encheu o seu espírito de vida. Ele fez assim, ó. É por isso que ele é vento. É por isso que ele é o ar de Deus. Ele vem e te encheu de fôlego de vida. Você estava mortinho lá, era como se estivesse assim, quietinho, olha para mim, quietinho assim, ó. Morto, não respirava, fazia nada. Morto é morto. Morto não fala, não escuta, nada, nada. Você pode xingar o morto, você pode bater nele, você pode pegar e jogar o caixão no chão, não adianta. Morto não faz nada. Mas aí você estava lá morto, o Espírito de Deus, ele vem assim, ó, e te encheu de fôlego de vida, seus pulmões dilataram. Você abriu os olhos e começou a respirar. Você começou a ver o reino de Deus. Você começou a ter vida em você. O Espírito de Deus agora, ele é fundido no seu espírito. Eu sei que você não vai ouvir isso fácil em lugar nenhum, não. Grava aí que isso é conhecimento, tá? Ouvi isso várias vezes. Você passou a ter vida. O que nós passamos a ser? Espírito vivificante. Primeiro, Adão foi alma vivente. Deus soprou e passou a ter vida. O último, que é Jesus, ele te fez espírito vivificante. Ou seja, ele encheu o seu espírito de vida. Jesus é aquele que está batizando com o Espírito Santo. Ele é aquele que está enchendo de vida a todo aquele que nele crê. E você não vai perecer, mas você tem vida e vida em abundância nele. Então você entendeu essa base aqui. A primeira coisa, você foi salvo. O Espírito de Deus, ele se fez um com o seu espírito. Deus, ele vem e te selou. Para você começar a entender agora o que eu vou começar a te dizer na progressão do estudo. Deus, ele vem e selou o seu espírito. A marca da promessa. Naquele dia da redenção, todos que são dele, ele vai olhar e ele vai ver o espírito dele. Por que Deus, ele vai saber que você é dele? Porque ele está em você através do Santo Espírito. O Santo Espírito de Deus, o nome já diz santo, ele é o próprio Espírito, ele é a própria vida de Deus em você. Ele vai olhar, esse tem a minha marca, esse tem a minha promessa. Esse chegou porque o próprio Espírito de Deus, ele sempre esteve conduzindo. Meus irmãos, e a verdade é que nós, por nós mesmos, nós não conseguiríamos andar nesse caminho, não. Essa é a grande verdade. Vamos lá em Romanos 8 de novo. Pois nós vamos ler e nós vamos um pouquinho para trás. Ou você entende isso, ou você vai viver de condenação. Um dia você é muito crentão, muito cheio de Deus. No outro você já está todo brocochô, porque você pecou, achou que errou, está se condenando, o diabo pisando em cima de você. Agora você não é filho mais. Olha que confusão essa tese. Um dia você é filho, o outro não é, depois você volta a ser filho, depois você não é. É uma confusão tremenda. Porque se depender da nossa justiça, é isso que vai acontecer. Você vai cair direto mesmo, né? Mas é porque ele me amou. E ele está em mim. Vamos ler do 31 ao 39. Isso é tão bonito, eu acho essa passagem tão linda. 31? Do 31 até o 39. Né? Eu vou ler aqui, que é uma porção maior. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, é uma pergunta, olha, que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como
não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Olha o que está dizendo o texto. Pois é Cristo que morreu, ou é antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também, não é só o Espírito de Deus, o próprio Deus também, Jesus também intercede, e também intercede por nós. Aí ele começa a entrar agora, olha para você ver. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ponto de exclamação, assim, com bastante emoção, né? Você consegue entender isso? Meus irmãos, nem Deus poupou nem Jesus ao seu favor para te dar a salvação. O que mais que ele vai poupar? Ele está intercedendo para você, porque nessa caminhada dessa vida, eu não vou te enganar, não. Vai ter subida, vai ter descida, vai ter terreno lá que você vai entrar que é difícil de passar mesmo. Você vai passar momentos difíceis, vão rir da tua fé, vão zombar de você. Talvez você vai ser ridicularizado, vão te perseguir, é verdade. Porque esse mundo odeia Deus. E esse mundo odeia o príncipe desse mundo. O mundo jaz do maligno. E ele odeia tudo que se chama Deus. E se você é de Jesus, vai te odiar. Jesus fala, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. E aqui está dizendo por que você vai vencer. Ele venceu, e ele está dizendo você vai vencer por isso aqui, ó. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Está explicando por que você é mais do que vencedor. Não é porque você é o bonzão, não. Não é porque você sobe no monte, não é porque você ora, não é porque você faz isso, aquilo, ou jejum, não é porque você paga o preço, faz aquilo. Eu estou falando que essas coisas são importantes. Mas não é isso só que vai fazer você vencer, não. Sabe por que vai te fazer vencer? É porque Deus te amou. Ele deu o próprio Filho dele por você. Ele te selou com o Espírito dele. E se você é dele, ele está intercedendo por você. O que o texto diz no versículo 34 é isso, né? Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O próprio Senhor Jesus está intercedendo por você. Você consegue entender isso, essa grandeza? E talvez as tribulações que você vai passar aí, olha o que diz o versículo 26. Porque está dizendo aqui, que diremos, pois, essas coisas, está perguntando no 31, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Que diremos, pois, a estas coisas, e que coisas são essas? Essas coisas são para essa própria caminhada da vida. São as próprias lutas da vida, são o dia a dia. Que diremos, pois, de tudo que ele falou, quando ele fala, pois diremos, pois, de tudo que ele falou no livro de Romanos, ele chega aqui agora, olha, sobre tudo que eu falei para vocês. Que diremos, pois? E o versículo 26 está escrito assim, olha, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Está vendo por que você não fica no meio do caminho? Você vai ter fraqueza? Tem, nós somos fracos, somos. Somos vasos de barro, somos. O apóstolo Paulo fala, olha, em tudo é tribulado, mas não desanimado. Você passa por tribulação, você passa por luta, crente passa por luta. Crente chora, crente sente dor, crente fica endividado, crente sofre desemprego, crente sofre as aflições desse mundo. Mas só que você tem uma esperança eterna, meus irmãos. Nós temos uma esperança. E essa esperança que nos mantém firme no caminho.
E está dizendo que o Espírito de Deus ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir. Como convém, mas o mesmo Espírito intercede também. Não é só Jesus agora intercedendo. Na verdade, a Trindade intercede por você, tá? O Pai, ele já deu o sacrifício antes da fundação do mundo, que é Jesus, Cordeiro morto. Jesus está intercedendo agora para o Pai. E agora o Espírito de Deus intercedendo por você. Olha para você ver. Por isso, se o inimigo vir te acusar, você fala, tem 3 intercedendo por Tá mim. vendo como que eu sou importante? Mas é verdade. Pois nós somos príncipes e princesas de Deus. Tá vendo, Eliane, como que sou importante? E nós passamos por tribulação, na verdade, é porque você está sendo treinado para governar com o Senhor Jesus. Mas olha o que diz. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é gemido inexprimível? Eu nem imagino, né? É que a pessoa que ora com intensidade mesmo, né? E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, ele sabe qual é a sua intenção. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Olha que maravilha. A salvação, ela começou na sua vida a partir do momento que Deus abriu teus olhos espirituais. Você entendeu essa verdade. É por isso que Romanos 10, ele vai dizer, olha, com o coração se crê. E com a boca você confessa. O que é isso? O Evangelho, ele não é, eu vou falar teoria, né? Não é teoria, o pessoal fala, os mais idosos falam teoria, não é teoria, não é teoria. O Evangelho, meus irmãos, é o poder vivo de Deus, é o poder vivo de transformação. O Evangelho é prática de vida. O Evangelho não é regras, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. É tanta coisa que não pode, cada igreja não pode não pode. Meu irmão uma vez foi pregar e estava com bigode, eles não deixaram ele pregar na igreja não, porque ele estava de bigode. Disse que ele tinha que tirar aqui no Boa Vista, é sério, disse que ele tinha que tirar o apretrecho. O apretrecho era o bigode. Eu falei, mas que é apretrecho que eu estou de terno, estou vestido. O apretrecho era o bigode. Vai entender? Mas tem gente vivendo assim. Tem gente vivendo na idade da pedra. Você entendeu? Eu conheço gente que nem filme assiste, porque ele acha que ele está pecando. Ele acha que ele está errando. Vive uma vida infernal, uma vida de opressão. Pega o Antigo Testamento, o judaísmo, o legalismo, o judaísmo, começa a ver, mistura com o Novo Testamento e vive uma vida infernal. Mas o Evangelho é a verdadeira liberdade. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Essas proibições não seria o homem querendo chegar a Deus através das proibições, não use brinco, não use isso, não use aquilo para você chegar a Deus. Então é bem sacrificial, né? É. O homem é orgulhoso, na verdade, porque o Evangelho é tão de graça para nós, porque Deus pagou o preço através do seu Filho Jesus, para ele foi muito caro. Não é uma graça barata, é uma graça cara, porque foi dado o próprio Filho de Deus. Mas para nós é oferecido de graça. Só que o ser humano é tão orgulhoso que ele não consegue entender isso. Não é possível, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que dar jeito, não é possível que tudo ele que fez. O ser humano, no orgulho dele, ele não entende. Só que no orgulho dele, ele jamais seria salvo. Só Deus poderia fazer isso por mim e por você. Só Deus pode levantar um morto espiritual. Físico, até um médico pode levantar, mas espiritualmente só Deus. Então, o Espírito de Deus, meus irmãos, ele é o Parácletos. Ele é aquele que está andando do seu lado. Ele é aquele que está te guiando. Ele é aquele que fala com você. O Espírito de Deus, ele não te mostra o pecado, a justiça e o juízo. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que ele te convence. É muito diferente. Por que eu não quero pecar? Porque o Espírito de Deus, ele vem e começa a acender a luz no meu coração. Eu testifico com Deus, o Espírito de Deus está em mim, testifica com Deus, e eu falo, isso não é para mim, eu não quero isso não. Por que eu não quero andar no curso desse mundo? Porque o Espírito de Deus não deixa. Eu não consigo. Eu não consigo dar tombo nos outros, eu não consigo ficar falando mentira, eu não consigo viver uma vida desregrada, de qualquer jeito, comprando, não pagando, eu não consigo fazer isso, sabe?
Porque o Espírito de Deus, ele está em mim. Ele está em você. Agora, quando não está, ele vem na igreja, namora as meninas tudo da igreja, deita com as meninas. Tem gente que é assim, é sexo. Olha, não é de se assustar, não, mas 70% das pessoas dentro da igreja. A gente fica bravo que eu falo isso, mas é a realidade, não sou eu que estou falando, não. 70% tem vida sexual ativa. O número de divórcios dentro da igreja é igual ao do mundo. Eu não estou acusando, não estou falando que crente não chegaria ao divórcio, nem isso que eu estou falando. Mas será que é um número tão grande assim? Será que a gente não faz uma diferença? É porque a igreja está cheia de pessoas, mas vazia de Deus. Nunca foram deles, é por isso que muitos são chamados, poucos escolhidos. O evangelho é para quem quer andar com Deus. O evangelho é para quem tem prazer de obedecer. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse aqui me ama. Se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, o evangelho não está em você. É o que a palavra vai dizer. As evidências da salvação eu peguei aqui. Se você é salvo, você tem fruto que você tem prazer de obedecer, de andar em santidade, você ama o seu irmão e outra coisa, você proclama o reino de Deus, é a obra de Deus, você tem prazer em pregar. Se você não tem essas evidências, olha, sonda o seu coração. A verdade é que talvez nunca foi convertido, talvez sempre um religioso, mas que Deus tenha misericórdia e abra os nossos olhos e nos faça enxergar. Então, Paráclito, Deus é aquele que está andando do seu lado. Ele é aquele que está te convencendo. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eu quero que você entenda bem como é que é a obra de Deus na sua vida. Porque se você entender isso aqui, nunca mais você vai ser enganado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Se quiser ler o livro 1 Pedro depois na sua casa, esse livro é tremendo. Aqui tem exortação à santidade, vai falar exatamente das evidências da salvação que eu estou te falando aqui. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Quer ler? Esse versículo é muito forte, se você conseguir compreender. Eleito segundo a paciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha para você ver. Deus, segundo a sua soberania, sua presciência. Meus irmãos, Deus é soberano, não é? Deus já sabe quem vai crer e não vai crer? Claro. Você entendeu? Deus sabe quem nunca vai crer no nome dele. Isso é muito simples. Será que Deus, ele predestina alguém para o inferno? É difícil dizer isso, né? Porque a eleição, quando nós estivermos estudando sobre eleição, a verdade é que Deus elegeu alguns e os outros ele deixou no estado dele, de morte. E eles nunca vão alcançar a graça de Deus. Essa é a grande verdade. Você pode fazer o que quiser, que eles nunca vão alcançar. Você sabe, na verdade, né, que Deus ele escolheu, esse eu gosto mais do Tim, eu não gosto do outro. Eu gosto desse, eu não gosto. Não, é porque Deus, na sua soberania, ele já sabe de todas as coisas. Embora a eleição ela não é a segunda presciência, aqui está dizendo presciência, a eleição é segunda a soberania de Deus. Deus é soberano, ele tem controle de todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, né? Foi do beneplácito da sua vontade, mas a verdade é que Deus ele apenas testifica. Vem cá, Deus sabia que o homem ia cair ou não sabia? Ele é onisciente. Ele testificou tanta queda, que ele falou, já que vai morrer todos, eu vou prover o sacrifício aqui. E você sabe por que Deus não é injusto? É porque pensa uma coisa comigo, estavam todos mortos. A salvação, ela não é segundo a justiça de Deus em si. Estavam todos mortos, pensa isso comigo. E foi do agrado, pela misericórdia, Deus nos elegeu. A eleição dele é segundo a misericórdia de Deus. Está tudo perdido. Agora Deus, pela sua misericórdia, ele alcançou aqueles que são deles. Se você ouviu o evangelho e você entendeu, é porque a misericórdia, a graça de Deus te alcançou. Conseguiu entender? Pegou aí agora? Isso é questão muito teológica, tá, que eu estou te falando aqui. Então, é segundo não a justiça, mas segundo a eleição nesse sentido aí,
segundo a misericórdia dele. É claro que a salvação é a justiça de Deus sendo realizada em nossa vida. Mas essa justiça de Deus é realizada em nós, e nos traz salvação, por causa da misericórdia dele. Porque ele foi o cordeiro morto. Ele é aquele que desce do céu para te levar à glória dele. Mas aí o que eu quero te falar é outra coisa aqui, não é isso, né? Sobre isso, mas como o versículo fala sobre isso, a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito. Então eu vou me santificar é por mim? Não, é pelo Espírito de Deus que está em mim. Quem que está te convencendo? Sou eu que me convenço do pecado, da justiça e do juízo, ou é o Espírito de Deus? Deus em Jesus, ele te elege por aspersão do Filho. E no Espírito, ele te guia nesse caminho. Porque Jesus, ele disse, você lembra que eu preguei aqui que Jesus é o caminho? Você entrou por essa porta, deu no altar de sacrifício, você tem que morrer, depois você vai continuar na caminhada, não é isso? Aonde agora você vai começar a alimentar da palavra e lavado por essa palavra que purifica a nossa alma, que é a água que você vai dar, o pão asmo, Jesus é o pão vivo que desce do céu, ele falou. E você está nessa caminhada cristã e nesse mundo louco aí. E você está caminhando. Mas quem é que está te ajudando a caminhar? Você vai encontrar lá, você vai chegar lá no final da estrada, no dia da redenção, você vai encontrar com o Senhor Jesus. Lá ele é juiz, ele está lá para julgar agora. Mas por que você, no julgamento, você vai ser salvo? Você vai passar pelo crivo do julgamento? Porque a justiça de Deus está em você. O próprio Espírito de Deus está em você. Ele teve todo o tempo te testemunhando, ele teve todo o tempo te guiando, ele teve todo o tempo te mostrando. Porque quem é que nos santifica, meus irmãos? Está escrito aqui. É o próprio Espírito de Deus. Vamos abrir lá para você entender melhor isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. São versículos conhecidos já, né? Nós já falamos muito aqui, como nós falamos sobre santificação. Na verdade, você falar de perseverança dos santos, nós estamos falando totalmente... Por que a gente usa muito a palavra salvação? Porque você está falando totalmente de salvação. Você está falando de santificação. São assuntos muito entrelaçados entre eles. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Pode ler? Uhum. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em tudo, quem é que está te santificando em tudo? É você? O Espírito de Deus, você entendeu? O mesmo Deus. E o que ele faz? Olha, né? E o mesmo Deus de paz vos santifique em Tudo. todo o vosso espírito, em todo o vosso e alma e corpo sejam plenamente conservados. Olha, seja plenamente o quê? O dia da redenção livre, seja plenamente conservados e irrepreensíveis para o quê? Para a vinda do nosso Senhor Jesus, o dia da redenção. Vamos abrir lá Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Um dia eu vou pregar sobre isso aqui, tá? Aí eu vou te trazer muita ênfase mesmo. Filipenses, capítulo 2, versículo... Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13. Meus irmãos, isso aqui é tão interessante, parece que uma coisa, parece que o 12 um está contradizendo o outro, mas não é, na verdade um está completando o outro. Filipenses capítulo 12 e versículo 13. Capítulo 2, versículo 12 e 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Olha para você ver. Aqui fala operar salvação, no outro trecho vai dizer, em outras versões,
sobre desenvolver a salvação. Nós estamos vendo aí que você não é isento do processo. Você entendeu? Não é que Deus ele te salvou e você agora... Não, você contribui. Correspondendo a esse amor de Deus. Agora, eu só correspondo a esse amor porque Ele está operando no meu coração. Ele está agindo na minha vida. Então, o que é a palavra? Vamos primeira parte aqui. Primeira coisa, desenvolvei. Se você ficar eternamente criança, o que acontece? Fica cabeçudo, orelhudo, não é isso? Você já viu o Arãozinho? Bracinho curtinho, virado assim. Fica uma coisa defeituosa, não é? Você precisa desenvolver. Uma vez que essa semente da justiça foi brotada em você, ela foi plantada no seu coração, ela precisa nascer. E ela precisa crescer, e ela precisa gerar frutos. O verdadeiro cristão, ele gera frutos. A palavra diz aqui em Gálatas, fruto do Espírito, ela não fala no plural, ela fala fruto. E depois ela vai falar das características desse fruto. É como uma mexerica que ela tem vários gomos. O verdadeiro cristão, ele manifesta paz. O verdadeiro cristão, se você andar, ele manifesta amor. O verdadeiro cristão, ele manifesta benignidade. Ele manifesta paciência. Essas são as características daquele que está andando com Deus e daquele que está desenvolvendo a sua fé. Se essas características não são presentes na sua vida, eu acho engraçado que a maioria das pessoas eu vejo orando para Deus dar dons espirituais. Ela quer o dom da cura, ela quer mostrar que ela é grande mesmo, né? Me dá o dom da cura. Não, manda eu descer fogo do céu e todo mundo vai temer o teu nome, né? Mas na verdade quem é que teme é Ele. Eu vejo pouquíssimas pessoas orando para trazer os frutos do Espírito. Mas a palavra vai dizer que todos aqueles que são de Deus, eles crucificam a carne, está escrito lá em Gálatas, que todos aqueles que são de Deus, eles crucificam a carne, as suas paixões. E se você leu 16 antes, Gálatas 5,16, aí está escrito assim, remina o tempo por quantos dias são maus, pelo que sejais insensatos, mas entendeis e não embriagueis com vinho, e nem o que a contendem, mas vos enchei do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando salmodiando ao Senhor, no vosso coração, dando sempre graça por tudo a Deus e a Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. Meus irmãos, o verdadeiro filho de Deus, ele tem temor, ele sujeita. Quando você não vê gente querendo, pastor não manda na minha vida, não, é um sério sinal que ele não foi salvo, é um bode dentro da igreja. Não, eu não sujeito a ninguém. É gente irreverente, é gente que não quer nada. É gente que às vezes não quer preencher uma ficha de membro nem nada, sabe por quê? É porque ele não quer pertencer ao corpo. É pessoa que está enganada. Está muito na justiça dela, muito nele mesmo. Mas a verdade é que aquele que é de Deus, ele sujeita um ao outro. E eu vou te ser sincero, eu não pastorei esse tipo de gente, não. Eu pastorei a ovelha. Bode, você deixa ele de lado, você deixa ele dar cabeçada e se perder. Deixa ele fedendo. Eu não tenho preocupação nenhuma dessa igreja ter membro, eu tenho preocupação dessa igreja ter discípulo. E não é meu não, é de Deus. Porque eu sou discípulo de Jesus. Ou eu prego assim, ou eu vou ficar servindo e obedecendo a homens. Nós temos que obedecer a Deus. Vós, mulheres, sujeitais ao vosso marido como Senhor, porque aí vai dizer tudo aqui, né? Aliás, eu estou lendo errado aqui, tá? Eu estou lendo Efésios. É Gálatas. Por isso que eu estou vendo aqui. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Porque aquele lá também, ele fala parecido com isso, né? Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, versículo 16. Agora, versículo 24. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. O que o texto está dizendo? Os que são de Cristo os que são de Cristo. Agora, quem não é de Cristo? Tem outra palavra aí para me usar? Ele não está nem aí não, é dar cano nos outros mesmo. Ele quer levar vantagem, ele quer viver por ele mesmo. Falar mentira para as pessoas é normal. Passar a perna no outro é normal. Não quer se sujeitar a ninguém.
Mas quem é de Cristo, isso aqui está dizendo. Por isso que eu estou dizendo, não isenta não, você deve... Meus irmãos, o temor, ele é a base para você desenvolver a salvação. Se você não tem temor, você não desenvolve. É por isso que ele é princípio da sabedoria. Agora, só teme a Deus quem nasceu de novo. Porque o temor ele é muito mais do que medo, o temor ele é reverência a Deus. Em questão a medo, eu tenho medo, sim, no dia do julgamento, porque vai julgar e vai queimar. Mas só que eu tenho muito respeito a Deus e amor a Deus, porque eu sei que Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor do meu coração, Ele é o meu Deus. Então isso aí, quando você tem isso na sua vida, você tem prazer de caminhar nisso aqui. Esses frutos, você não fica fazendo força para dar na sua vida, não. Eles é natural. Porque se você sujeita a Deus, você pode estar passando a luta que você for, você experimenta de paz. Você pode estar passando a luta que for, que você experimenta de alegria, porque você sabe que a tua esperança não está nessa vida. Você pode até estar chorando no momento, mas só que você está chorando e olhando para o alto. Eu sei o que está me preparado. O apóstolo Paulo fala, olha, eu sei que esse corpo mortal, ele pode corromper, mas eu sei que Deus tem um corpo incorruptível para mim. Só assim você vai experimentar de alegria da salvação. Alegria em Deus. É o que o texto diz, não entristeçais o Espírito. Aquele que é dele, ele é obediente ao Espírito de Deus, ele não entristece o Espírito de Deus. Agora, aquele que não é, ele anda do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Eu acho engraçado como é que as pessoas às vezes são tão duras em julgar o outro. Uns dias atrás aí teve notícia triste e às vezes as pessoas julgando um outro. Por que são tão duras de coração? Você sabe por quê? Porque não conhece o amor de Deus. Porque se conhece o amor de Deus, você olha com misericórdia, você chora com Deus por aquela situação. E se colocar no lugar da pessoa como está sofrendo. Você se coloca, agora a pessoa, quando ela é muito cheia da justiça dela, ela não se coloca no lugar de ninguém. Você sabe por quê? Porque ela não conhece a justiça de Deus, não conhece o amor. Então, para abrir a boca e fazer julgamento, é muito fácil. Mas quando a gente conhece o amor de Deus, a gente não quer fazer julgamento. Quando a pessoa, olha, qualquer desgraça que eu vejo na vida de qualquer um, eu falo assim, Deus ajuda a não me alegrar com essa situação. Porque o ser humano ele é tão mau, se deixa ele rir da coisa ruim do outro. Tem um acidente na rua, para carro aí, você já viu? Todo mundo quer ver a cabeça do outro solta do corpo, quer ver pedaço do outro, quer saquear. A gente teve outro dia acidente de moto aí, isso passou no jornal, um motoqueiro lá gemendo, que tinha caído inconsciente. As pessoas foram lá e começaram a roubar o blusão dele, roubou o capacete dele, roubou a carteira dele. Com ele lá, agonizando no chão. Ele bateu a cabeça no poste e ficou agonizando. Só que a câmera pegou e a polícia vai pegar essas pessoas. Infelizmente, esse é o ser humano. Né? Eu vi isso no jornal, não sei se foi seu filho, mas eu vi, foi até esses dias aí para trás. Tem um bom tempo, né? Então você já vê que a situação é comum, é pior ainda. Olha para você ver. Porque esse é o ser humano caído. Agora, só a graça de Deus pode nos salvar, só o amor de Deus pode nos mudar, só o Espírito Santo de Deus pode encher o nosso coração de temor e tremor. E sem esse tremor e temor, você não desenvolve a salvação, você não anda, você fica raquítico. Aliás, você nem começa o processo na sua vida, você nem nasceu de novo. Aquele que vive pecando é o diabo, aquele que peca e tem prazer no pecado é filho do diabo, meus irmãos. Se você ler 1 João, não sou eu que estou inventando isso, não. É filho do cão. Agora, infelizmente, tem muito joio dentro da igreja. Tem o filho, tem o trigo, mas tem um cão, filho do cão aqui dentro. Você entendeu? A pessoa que é de Deus, ela tem um coração liberal, ela doa o outro mesmo. O outro está passando necessidade, ela tem prazer de atender. É para dar oferta da igreja, ela tem prazer de dar oferta. Você acha que essa igreja tem 30 pessoas? Essa igreja está passando dificuldade para pagar 4 mil reais de despesa. Nós temos 4 mil reais de despesa aqui, entre aluguel e tudo aqui. Não é, não. Essa igreja para entrar 7, 8 mil, isso tranquilo. Mas sabe por que não entra? É porque a verdade é que muitos estão com o seu coração preso no dinheiro. Porque não tem fruto do Espírito. Dízimo, eu nem discuto o dízimo e oferta, dízimo não, sabe? Dízimo é coisa de gente pão dura, de gente miserável. Eu vou ficar discutindo 10%. A igreja primitiva, por que eles davam tudo? Porque já entenderam que ele é de Deus.
Vem cá, eu vou ficar querendo comprar mais casa, mais carro, para quê nessa vida? Eu não vou levar nada. Investe no reino de Deus. A verdade é que o verdadeiro cristão, ele investe no reino de Deus. Eu conheço um tal o senhor chamado Márcio Nanjoconqui. Ele é engenheiro, ele era muito rico, mas só que hoje não é tão rico não, sabe por quê? De tanto, chegou uma época que acho que ele estava mantendo mais de 40 missionários no campo. Olha que prazer. Não vai levar nada dessa vida, não. Então não fica tentando juntar, não, porque vai ficar tudo aqui. Perguntaram para o contador do Rockefeller, que foi o primeiro bilionário do mundo, o que ele estava levando. Ele tinha morrido no enterro dele, né? O que ele está levando? O contador falou, nada. Ficou tudo aí. Não leva nada mesmo. Nem a roupa sua você leva. Eles vão distribuir a sua roupa. Aí o chinelo vai distribuir se você tiver novo. O carro outro vai dirigir. Né? Tem gente que não tira o carro nem da garagem, não quer nem dirigir para o carro ficar novo. Bobo, vai vir outro e vai gastar o carro dele. Vai gastar o dinheiro dele e ainda vai falar, esse trouxa, esse bobo aí não gastou, estou gastando no lugar dele. É isso que acontece. Mas se nós entendemos que nós somos de Deus, nós temos um coração liberal. Pessoa que não tem um coração liberal é um sério indício, talvez, que ela não conheça o reino de Deus. Porque quem primeiro deu a ele, se não foi ele que deu a nós? É muito sério. A soberania de Deus, ela não isenta a sua responsabilidade. Agora, olha como que Deus é soberano. O que vai dizer? Porque ele é que opera em vós. Tanto querer. Não só o querer, mas o efetuar, o concretizar. Deus, ele coloca o desejo santo no seu coração. Ele coloca a bondade dele no seu coração. E mais ainda, ele é o consumador da nossa fé. Ele é aquele que te dá a fé. E nessa caminhada ele vai administrando essa fé. E até aquele dia, ele é aquele que consome essa fé. Ele é o autor e consumador. Então quem coloca o desejo santo? Agora, como é que eu vou falar que eu vou perder a salvação se é Deus que nos dá a salvação? Quem pode acusação contra os eleitos de Deus? Se é Ele que se entregou, se é Ele que se deu a nós. Vamos abrir lá por última vez, Mateus 10. Para fechar aqui, que o horário é tão gostoso esse assunto. Se alguém quiser fazer pergunta, tá, gente? Quando a gente mente para evitar uma morte, uma coisa muito grave, Deus entende ou é mentira do mesmo jeito? Olha, eu vou te responder aqui, às vezes nem muitos vão entender, tá? Mas eu vou te responder mais teologicamente. É claro que pecado, gente, é sempre pecado. Né? Não tem como não ser pecado, entendeu? Por exemplo, as filhas de Ló, depois do dilúvio, deitaram com ele para gerar filhos. Exceto uma filha deitar com o pai, não. Já tinha morrido todo mundo. Né? Então, o que acontece? Pecado é sempre pecado, não deixa de ser pecado. Agora, nós temos que entender uma coisa, qual que é pior? Você falar uma mentira, por exemplo, chega uma pessoa para matar o seu filho, e se você falar uma mentira, o seu filho não vai ser morto, aquele ladrão vai embora, exemplo, vai acreditar ali. Você foi convincente, ele foi embora. Tudo bem, você mentiu, é verdade. Agora, qual que era pior? Você falar a mentira ou seu filho ter sido morto? Você deixar seu filho ser morto? A verdade é que a lei maior aí, ele isenta o menor. Agora, uma coisa é você passar por uma situação e você ter que falar uma mentira às vezes. Você entendeu? Outra coisa é a pessoa ser descaradamente mentiroso. Tem gente que mente tanto que até ele acredita na mentira dele. Tem gente que ele é um ator. Tinha um outro ali que era uma representação. Parece, até às vezes eu brinquei com a pessoa, falei, isso aí parece o professor Aloprado. Porque o professor Aloprado estava gordo, ele tinha tomado a pílula, ele ficava magro, bonitão, Ed Murphy, né? Aí tudo legal e tudo. Aí depois acabava o efeito da pílula, ele ficava gordo de novo, todo triste, ele era aquele professor intelectual. Tem gente que é uma representação, gente. E na igreja está cheio de ator, infelizmente essa é a verdade. Nós estamos representando coisas aqui. Deus não chamou para você representar, Deus chamou você para ser. E quem coloca essa bondade, essa justiça é Deus dentro de nós. Entendeu? Agora tem casos que nós vamos, infelizmente, às vezes vai ter momento.
nós somos santos pecadores, né? Teologicamente, eles falam isso. O que é? Eu não ando na prática do pecado. Mas, às vezes eu peco aqui, dali e tudo. Mas o meu alvo não é o pecado, eu não quero viver na prática do pecado. Mas ainda há natureza má dentro de mim ainda. Mas só que a cada dia que eu vou me alimentando dessa palavra, alimentando de Deus, essa natureza má vai morrendo. É por isso que vai falar que todos aqueles que são de Cristo, eles crucificam a carne. Nós temos que levar a nossa carne a ser crucificada todos os dias na cruz. Porque você vai querer fazer justiça com o seu próprio braço. Te ofendeu, você fala, deixa eu descer da cruz agora e dar umas pancadas nele. Depois eu volto para lá. Você está lá bonitinho, igual o fantoche, né? Passou, mexeu com você, pá! Aí você volta de novo. Tem isso? Não tem. Mas tem gente que é assim. Não, ele me fez descer da cruz. Não tem, meus irmãos. Quem é de Deus não é assim. É claro que a gente pode perder a paciência em alguma coisa, mas Deus tem misericórdia, me ajuda a manter lá na cruz. Né? Então, olha, o que o texto diz? Todos os dias somos levados a morrer por amor de Cristo Jesus. Não é isso que está escrito em Romanos 8,36? Mas graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus, lá está em Coríntios, né? Mas por todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu sou vencedor por mim, não por Cristo que nos amou. Porque quem coloca esse desejo santo é o próprio Deus. E fechando para você, agora que está fechando o horário, olha o que diz aí. O que diz o versículo 10, Mateus 10, 28 e 29. Assim. É. É. Mateus 10, 26, 28? Ah, desculpa, é João. Esse aqui é outro, estou confundindo com o sono da outra. João 10. É, eu estou confundindo, é porque eu estou pensando lá no sono da alma. Outro dia que eu expliquei para a mulher, e é esse versículo aí. 26, pulo 27. Lê do 26 até o 28. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha para você ver. Tem que ser forte. Eu dou a vida eterna. Elas jamais vão perecer. É isso que o texto é enfático. E ninguém pode arrebatar das minhas mãos. A gente sabe da vida do pastor, que às vezes ele está pastoreando as ovelhas ali, com cajado e tudo, mas como é muita ovelha, de repente uma desgarrou do bando e ficou perdido lá no meio do mato. Até foi comer uma graminha a mais, bebeu uma aguinha ali, e o bando andou e ela ficou para trás. O que o pastor faz? Ele põe as 99 no lugar seguro e ele vai buscar aquela. É isso que Deus faz com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Salmo 23, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E eu já preguei Salmo 23, às vezes nós passamos pelo vale. Porque a ovelha é assim, eu estava rapidamente dizendo, eu estava comendo a graminha verde, bebendo da água fresca, mas ali é a região desértica, de repente sol quente, o rio secava, não tinha grama verde, eu já tinha comido a grama verde, eu tinha que passar pelo vale e levar ela para a colina, porque na colina tem grama verde e o rio estava correndo ainda para ter água fresca. Só que esse vale ali tinha urso, esse vale tinha leão, esse vale tinha pirata, esse vale tinha salteadores, e aquela ovelha corria um sério risco de ser morta. Só que o pastor ele ia ali à frente, protegendo as suas ovelhas. É por isso que Davi fala que ele matou um urso e um leão. E ele, quando ele escreve esse salmo, ele sabe muito bem o que ele está dizendo. Ele fala, olha, as minhas ovelhas passam lá pelo vale, mas o leão vem, mas eu rasguei o leão no meio. O inimigo, na caminhada da vida, a verdade é que o inimigo ele vai tentar contra a sua vida. Só que ele vai encontrar com o Senhor Jesus, que é o leão, é o rei dos reis. E é aquele que te faz chegar através do Santo Espírito dele. Aquele que ele não erra o caminho. Fechando aqui, teve até uma pastora, ela falou comigo assim, você não crê na perseverança dos santos não, né? Primeiro ela confundia hipergraça com perseverança dos santos.
Eu falei com ela assim, eu falei muito educadamente, e eu não quis inibi-la também não, né? Eu falei, eu estou achando que a senhora está confundindo um assunto com o outro. E outra coisa, eu quero dizer que perseverança dos santos é totalmente bíblica. Aí ela assustou. Eu falei, olha, e a senhora não fica preocupado não, porque eu não estou querendo mudar a opinião da senhora não. Mas se a senhora quiser, eu até te dou uns versículos bíblicos para a senhora ler e entender. Porque às vezes a senhora precisa conhecer a Bíblia. Meus irmãos, é isso, é conhecer a Bíblia. Tem gente, infelizmente, isso aqui é livro que fica lá em cima da estante da pessoa, anda debaixo do braço, mas a pessoa não lê, não entende, não procura buscar, não procura entender. Vai ser raquítico e menino o resto da vida, você entendeu? Mas essa igreja aqui é para quem quer crescer. Amém? Então é isso aí, se você é dele, nada arrebata da mão do Senhor, nada te tira diante dele. Isso não te isenta da sua responsabilidade de andar em temor e tremor diante de Deus, de andar em santidade, de amar o teu irmão, de amar o próximo, de amar o Senhor, e dos frutos do Espírito de Deus fluir na sua vida. Não é isso que é hipergraça, fala que você pode fazer o que você quiser. Deus já fez tudo por você, você não precisa fazer nada. Isso é uma mentira do diabo. A verdade é que Deus ele conquistou, te colocou no reino dele, e agora você pode caminhar nessa santidade. E viver nessa santidade, porque o próprio Espírito dele vive em você, e quando você se encontrar com o Senhor Jesus, você é salvo porque você sempre viveu a vida dele e o Espírito dele está em você. E ele sabe que você é dele, porque você é selado. Amém? Então fica aí na bênção de Deus. Fechou ali? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu não tentei explicar o máximo possível. Eu dividi em 3 partes. Eu dividi o próprio Espírito de Deus testificando que você é filho. Depois eu dividi ali a obra do Espírito sobre a sua vida, né? Por que você é salvo, né? E depois, como você não pode ser. Depois eu dividi ali por que você não perde a sua salvação. Amém? Então é isso aí. Deus abençoe grandemente.